Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Dr. King, que já comprou esse canal praticamente, né? E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. O assunto de vídeo é a solidão do homem que segue o próprio caminho e a importância da comunidade androsférica. Promovi esse vídeo pois é uma coisa que tenho pensado muito ultimamente. Na vida real, é extremamente raro encontrar homens que seguem o seu próprio caminho para socializar por aí. Dito isso, a bonobosfera tem sido muito boa para minha saúde mental, poder conversar com quem me identifico e etc. E a segunda doação é do Felipe Ventura, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, quero promover um anúncio sobre homens notáveis que supostamente seguem o próprio caminho. Jim Thompson, por exemplo, foi um espião da CIA na Segunda Guerra, resgatou o comércio de seda na Tailândia, fez fortuna e desapareceu em 61. Visitei sua casa em Bangkok. Jim Thompson, além de suas façanhas como espião e empresário, foi também um renomado designer de interiores, conhecido por suas contribuições para a promoção da arte e da cultura tailandesa. E ao Dr. King e ao Felipe Ventura, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Esses são assuntos que eu já queria falar há um tempo mesmo e vão render um vídeo excelente com certeza. E lembrando a vocês, senhores, que se vocês quiserem promover um tema de vídeo ou falar sobre um assunto específico em particular comigo, sobre algo que você não queira compartilhar com a comunidade, algo que seja muito particular, ou um assunto que eu já falei aqui em vídeo para não gerar conteúdo repetitivo, né? O link para ambos se encontra aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês ganham também acesso vitalício a conteúdos antecipados no canal através do meu servidor do Discord. E também ajuda o conteúdo a permanecer gratuito para todos os homens, né? Porque, segundo o YouTube, grande parte do meu conteúdo tem, entre aspas, discurso de ódio, né? Vai entender. Bom, primeiro de tudo, deixa eu falar sobre esse caso do Jim Thompson aqui que o Felipe Ventura promoveu, né? Eu fui dar uma pesquisada e achei bem interessante o caso do Jim Thompson, só que eu acho que o Felipe Ventura ele cometeu uma gafe que é muito comum aqui dentro da nossa comunidade, né? Que é aquela questão do primeiro anacronismo e depois não entender muito bem o que é seguir o próprio caminho. Porque o caso do Jim Thompson é um caso peculiar porque o cara simplesmente sumiu, tá? Ele desapareceu do nada, pelo que eu vi aqui. Ele era um cara casado, então daí a gafe que eu acho que o Felipe Ventura cometeu aqui, né? Em comparar ele a um homem que segue o próprio caminho, né? Mas o cara, ele tava com a sua esposa e alguns amigos, né? Num bangalô, numa cidade chamada Penang, na Malásia. Isso em 67, não foi em 61, né? Pelo que eu tô vendo aqui no Wikipedia. E foi num domingo, né? Um domingo, dia 26 de março de 67. E ele simplesmente saiu para dar uma caminhada, deu tchau para os amigos dele ali, e a esposa, claro, e nunca mais foi encontrado, tá? É realmente um caso peculiar. As teorias da conspiração, pelo menos o que tratam como teoria da conspiração, dizem que ele foi raptado ou foi apagado pela CIA, né? Devido ao trabalho que ele fez na WW2. O que é mais aceito hoje em dia, pelo que eu estudei aqui rapidamente, é que ele foi atropelado e desovado ali pelo causador do acidente, sem prestar socorro, talvez ele tenha morrido na hora e tal, porque alguns ossos, né, fragmentos de ossos foram encontrados naquela área ali onde ele sumiu, lá em 85. E o irônico é que não se tem confirmação de que essa ossada pertenceu a ele, tá? Na época que ele sumiu, procuraram por 11 dias, não acharam absolutamente nada. Envolveram caçadores de recompensas, turistas, aventureiros, residentes da área ali, até misticistas, escoteiros e até uns missionários ali. Não acharam absolutamente nada. E algumas pessoas próximas dele insistiram em dizer que o sumiço dele foi planejado. E eu achei até um artigo aqui digitalizado da própria CIA, no site da CIA mesmo, de 84, sobre o caso Jim Thompson, né, que tem o título Mistério do Rei da Seda Tailandês. E também tem um site, né, jimthompson.com, que é de venda de roupas, basicamente. Tem inclusive uma área aqui que conta a história dele e o sumiço dele e tal, mas para você ver que o cara realmente construiu história, né? Agora, a gafe que o Felipe Ventura cometeu aqui é essa de que, bom, o cara era casado, não tem nada a ver com seguir o próprio caminho, e também o cara nasceu em 1906, né, meu parceiro? O cara nasceu com o século passado, e nessa época o mundo era muito diferente, as leis eram diferentes, a cultura era diferente.
E por mais que houvessem alguns homens ali que tinham um estilo de vida ou até mesmo um discurso parecido com o de homens que seguem o próprio caminho agora no século XXI, o fato é que é um grande anacronismo dizer que esses caras tinham a ver com homens que seguem o próprio caminho atualmente, né? É como muitos dizem que, tipo, Jesus Cristo era migdal. Não faz muito sentido dizer isso, porque os motivos, né, de Jesus Cristo, por exemplo, não coabitar, não ter filho e não se relacionar, não tinham nada a ver com os motivos os quais os homens, né, que seguem o próprio caminho hoje escolheram não fazer isso. Então, seguir o próprio caminho é uma coisa exclusiva dessa época, tá? Porque, de fato, as motivações, as razões, né, os trâmites culturais, sociais e tal que levaram a esse fenômeno existir, embora muito semelhante com o passado, são algo exclusivos dessa época. Então, não é como se fosse um grupo, um ativismo que a gente precisasse encontrar em outras personalidades da história algum tipo de apoio para uma causa ou alguma filosofia, como por exemplo se cita muito casos de caras como Nikola Tesla, né? Nikola Tesla não foi casado, não teve filho, não coabitou também, provavelmente morreu virgem, né? Não tem histórico assim de parceiras ou nem mesmo parceiros, né? Que ele tenha tido durante a sua vida e tal. E muitas vezes os caras usam, né, argumentos como o de Jesus Cristo, o de Tesla e tal, que foram homens que literalmente mudaram a história da humanidade em suas devidas épocas. E aí usa-se aquele argumento, né, vejam só, esses homens seguiam o próprio caminho e tal. Como eu falei, né, é um anacronismo acima de tudo, e nós não precisamos usar esse argumento para justificar nada, tá ligado? Justamente por isso, não é nenhum tipo de movimento ou ativismo ou um grupo centralizado de nenhuma forma. E veja, o homem que está seguindo o próprio caminho, ele admitiu para si mesmo um novo propósito de vida e a rejeição do genocentrismo, né? E como coabitação, paternidade, casamento são hoje práticas genocêntricas, ele não adere a essas práticas. E isso não significa que o cara vai construir algo grandioso como Tesla, né? Ou vai ser um homem notável como Jesus Cristo. A grande maioria dos homens que seguem o próprio caminho, eles não vão construir nada de essencialmente bom para a sociedade. Porque essa é a realidade da maioria dos seres humanos, né? Convenhamos. A grande maioria esmagadora dos seres humanos, tipo 99,99%, chegou na Terra, viveu, não necessariamente construiu algo de essencialmente bom para o resto da humanidade. Na verdade, muitos deles, talvez até a maioria, não sei, mas uma grande parte deles foi até pior, né? Viveu como parasita, custou mais do que produziu, e até mesmo quando se reproduziu, criou até mesmo indivíduos piores do que ele mesmo, né? Porque assim, todo psicopata, todo assassino, todo latrocida, ele teve um pai, né? E veja que muitas vezes o pai não foi tão ruim quanto ele. Então, meio que o cara realmente se reproduziu para pior, né? O pai desse indivíduo aí maléfico. Então nem mesmo a reprodução, né, garante a melhoria da sua linhagem. E essa é uma realidade, cara. Eu não vejo essa realidade como brutal, dura, negra, pessimista ou coisa do gênero. Então eu sinceramente não vejo muito motivo de ficar observando essas exceções de homens supostamente que seguiam o seu próprio caminho, né, e foram notáveis, construíram algo de grandioso para a humanidade em geral. Veja que quando eu era mais jovem e, consequentemente, mais inocente, né, eu queria realmente criar alguma coisa grandiosa e deixar minha marca no mundo. Eu lembro que eu me inspirei uma vez em Nelson Mandela, né? É claro que o Nelson Mandela também não foi nenhum santo, né? Ele fez muita besteira, mas eu, como jovem ingênuo, né, manipulado pela mídia e pelo Ministério da Educação do nosso país aí, eu me inspirei num período bem curto da minha vida na história de Nelson Mandela, né? Mas conforme eu fui amadurecendo, cara, eu fui percebendo, assim, que eu sou só mais um, e que no meu dia a dia eu tinha que me preocupar mais em sobreviver do que em fazer a diferença no mundo. Meio que essa vontade de não morrer sem deixar algum legado importante, né? De ser lembrado pós-mortem, foi sendo silenciosamente substituída pela simples necessidade de viver um dia após o outro, entendeu? Mas como eu disse no vídeo anterior, né, nem tudo é fel nesse mundo. Atualmente eu tenho um canal de mais de 51 mil inscritos e volta e meia vocês podem ver aqui na seção de comentários caras que dizem que eu literalmente mudei a vida deles, eu salvei a vida deles, caras que me agradecem porque eu literalmente tirei a corda do pescoço deles, né? Eu ajudei eles a seguir em frente, a descobrir um novo propósito para a vida, a reganhar a vontade de viver.
E isso me ajuda a ter um propósito também. E querendo ou não, é um legado que eu deixo, né? É por isso, inclusive, que eu fiz uma parceria com o Plaiter Pontes, né? O nosso eterno Kodama, que era dono do canal Angry Fox Pilgrim, fazia umas lives com o Raccoon antigamente. E recentemente se mostrou psicoterapeuta e junto com ele eu, através do link aqui na descrição e no comentário fixado, né, ofereço 10% de desconto em todos os processos terapêuticos aí que ele faz para nossa comunidade, né? Porque ele é um cara que já produziu conteúdo, ele está intimamente ligado a essas questões masculinas e tal, e então ninguém melhor do que ele para lidar com esses problemas. Mas vocês têm que lembrar também que o desconto é só através do link aqui da descrição. Tem um monte de cara chegando lá no Kodama, não está ganhando os 10% de desconto, porque não está usando esse link, né? Faz um rodeio ali, vai no canal dele, que ele tem um canal no YouTube, pesquisa no Google e tal, e não usa o link aqui da descrição. E aí o cara não pega os 10% de desconto, né? O Plaiter, ele tem que perguntar de onde o cara veio, aí o cara diz que conheceu pelo Coruja, e aí que se descobre que ele tem acesso a 10% de desconto. Mas enfim, né? Essa coisa de legado eu já falei pra vocês em outros vídeos, né? Tem questões de inteligências artificiais, tem como você criar conteúdo para uma comunidade, não precisa ser essa, tá? Você pode se especializar em outras áreas e ajudar outras pessoas de diversas formas. E você pode fazer disso a sua profissão, né? O seu ganha-pão, inclusive. É uma coisa que me admira muito na cultura americana, né? Por mais que seja uma cultura capitalista, uma cultura do lucro, a gente tem que conver também que, porra, nada nesse mundo é de graça. Foi, por exemplo, o que eu vi no Twitter ontem mesmo, né? A notícia de um cara que abriu uma daquelas lan house de PlayStation, sabe? Das antigas, aquelas raízes de bairro, e estava cobrando R$7 a hora para jogar o videogame. E aí um monte de cara da geração Z, geração Y, que, pô, jogaram nessas lan houses a R$1, R$2 no máximo a hora, ficaram pé da vida com o preço, né? Porque não tá na memória afetiva deles esse preço tão alto. Mas é aquele negócio, né, meu parceiro? Faz o L, a inflação não é brincadeira. E aí teve até um cara dizendo que isso não é realizar o sonho das crianças de jogar videogame, porque o cara tá cobrando R$7 a hora. Aí veja, se ele fizesse isso de graça, por quanto tempo ele conseguiria manter aquele negócio, tá ligado? Por pouquíssimo tempo e para pouquíssimas crianças ele ia conseguir proporcionar aquilo. Então se ele cobrar um valor simbólico para manter o negócio, ele vai conseguir oferecer aquilo por muito mais tempo e para muito mais crianças. Essa é uma coisa que o americano ele entende muito bem, não tem tabu em cobrar por ajuda lá nos Estados Unidos. Agora, o Brasil é um negócio complicado porque ele é um país essencialmente comunista, cara. O Brasil é um país essencialmente comunista. Eu diria que nem os Estados Unidos são essencialmente capitalistas hoje. Eu acho que eles já têm um quê de nem que seja socialismo. Mas, de fato, as pessoas elas sempre vão optar por trocar liberdade por segurança, e vão optar por aquela promessa do governo de você pagar imposto para receber coisa de graça, né? Ainda mais o brasileiro, cara, ainda mais o brasileiro que tem uma cultura de levar vantagem, a cultura de sempre levar a melhor, inclusive muito motivada pela escassez que a gente sempre sofreu, né? É paciência. E veja que o ponto do vídeo é justamente esse, né? Que você pode produzir algo de importante para alguém através da sua profissão. Na teoria, a parte mais romântica da profissão é justamente essa, né? É você ter uma função dentro de uma comunidade e você é pago por aquele ofício justamente porque você é necessário. Como, sei lá, você ser o coureiro, o ferreiro ou o padeiro de uma vila, tá? É óbvio que eu estou colocando aqui numa dinâmica socioeconômica muito mais simples, né, de uma vila, justamente para me fazer entender. Então a gente sabe que se o coureiro, o ferreiro ou o padeiro de uma vila ele sair do negócio, muitas pessoas vão ser prejudicadas com isso, né? E esse senso de urgência, de importância dá ao indivíduo ali, principalmente o homem, né? Esse propósito, esse senso de que ele é necessário. E eu acho que não tem nada que cativa mais um homem, né? Do que ele ser necessário, ele ser requisitado. Inclusive até dentro de um relacionamento, tá? Uma mulher, quando ela quer cativar um cara, ela justamente mostra o quanto ele é necessário para a vida dela. Inclusive, essa lógica foi a que manteve os relacionamentos até hoje, tá? A lógica de que as mulheres de fato dependiam dos homens para sobreviver, que seja. Elas literalmente dependiam da sua provisão e proteção e hoje esse trabalho é terceirizado pelo Estado, né? Por isso que os homens hoje se sentem vazios em muitos dos casos, principalmente em relação aos relacionamentos, eles se sentem sem propósito, porque até pouquíssimo tempo atrás era muito óbvio, sabe, o propósito do cara, é prover e proteger para mulher e filhos.
E esse vai ser o propósito para o resto da sua vida, e os homens ficavam felizes com isso, por incrível que pareça. Ou meramente satisfeitos, né? Que seja, eles levavam uma vida assim, sem muita reclamação, sem muito questionamento e sem muito niilismo e tal. Então, esse é o argumento central de todo o meu canal, né? Que o papel do homem é provedor e protetor, e meio que sem isso ele se sente vazio. Porém, existem formas de lidar com isso, né? Por exemplo, muitos caras jovens me perguntam o que eles devem fazer como profissão, né? E eu sempre respondo que é uma boa ideia a questão do ofício, né? Ele fazer um curso técnico ali de torneiro mecânico, de refrigeração, de eletroeletrônica, tá ligado? E eles conseguem trabalhar com uma coisa essencialmente masculina, que é meter a mão na massa, que é um ofício, né? Eles vão poder trabalhar para si mesmos, atendendo a domicílio, se eles quiserem. É uma profissão que eles não têm que lidar com um chefe enchendo o saco, nem com colegas de trabalho que são um problema. Eles podem fazer o tempo deles, então essa liberdade apela bastante pro masculino. São profissões, no geral, que têm pouquíssima concorrência, tá? E muita demanda, a gente sabe muito bem. O Brasil é um país analógico que está se construindo com mão na massa, então, um encanador, ele pode cobrar muito caro, ele sempre tem demanda, um eletricista, um torneiro e coisa do gênero, né? E são profissões que não demoram muito para você se especializar e muitas vezes você não precisa de diploma para começar a atender, tá? Você só precisa ter uma boa reputação e fazer um trabalho bem. Ninguém que chama um encanador para ir resolver um problema na sua casa pede para ele o diploma, né? Para ver se ele se formou e tal. Então meio que é a partir daí que você vai encontrando propósito em ajudar as pessoas a levar o seu dia a dia, né? Porque, o cara ter eletricidade, o cara ter encanamento, o cara fazer uma obra em casa ou consertar, sei lá, o seu computador, que é a sua ferramenta de trabalho, cara, é uma mão na roda. E o melhor, você pode ser muito bem remunerado por isso. E isso até entra nesse assunto aqui, já está um tempo, né, falando sobre esse assunto do Dr. King, né, que é essa questão da solidão e do cara ele se sentir meio sozinho porque ele não encontra outros homens que seguem o próprio caminho por aí. E veja só que esse nem é o ponto, tá ligado? Isso não me importa, mesmo que você fosse o último homem que segue o próprio caminho no mundo, a solidão em si, ela é uma escolha. Por incrível que pareça, a solidão é uma escolha. Porque veja, dentre os meus amigos pessoais, eu acho que só um deles segue o próprio caminho de fato, tá ligado? Ele tá inserido na comunidade, a gente troca ideia sobre o assunto, ele conhece o meu canal e tal. Mas todos os outros, cara, ou eles já se casaram, ou eles estão namorando, ou eles são casados, ou mesmo tem um que é pai solteiro. E eu troco ideia com eles de boa, eles são firmeza comigo. Esses caras não são gado, tá ligado? Não são os famosos manginas, né? Alguns deles, inclusive, conhecem o meu canal, sabem da minha opinião e tal, sabem de todas as minhas particularidades que eu compartilho aqui, né? A questão das inteligências artificiais, bonecas e tal. E eles não têm problema absolutamente nenhum com isso, assim como eu não tenho problema nenhum com eles namorarem, casarem, terem filhos, coabitarem, ou seja lá o que for. A gente troca ideia sobre o relacionamento deles, sobre os meus antigos relacionamentos, sem pesar nenhum. E veja que o cara casar, ter filho, coabitar, ou coisa do gênero, não define a qualidade da amizade que eu tenho com ele. Porque não é nisso que eu estou interessado, entendeu? Eu não estou interessado se o cara é casadinho ou não, se o cara é pai ou não. Eu não estou nem aí para isso, pô. Isso aí quem tem que se entender com ele aí sobre o assunto é o filho dele, é a esposa dele, ou seja lá o que for. Eu estou interessado nos momentos significativos que eu consigo ter com ele, tá ligado? Eu estou interessado na interação, na zoeira que a gente faz, na trocação de ideia, e é basicamente só isso. Depois vai cada um para sua casa, ele volta para sua família, ou ele volta para a namorada, ele depois dali vai para a balada, se ele vai manchinar ou não tô nem aí. Mas como eu falei, né, eu entendo que muitas vezes o cara ele precisa de um ambiente seguro, um ambiente anônimo, para trocar ideia com outros caras sobre assuntos que não se fala no mundo real, como o Dr. King falou aqui. Por isso que até hoje eu tenho um servidor no Discord que uma parte é aberta para quem quiser entrar, quem quiser falar lá e trocar ideia. Pode ir à vontade. E tem uma parte privada onde eu troco uma ideia com os caras. Não sei o nome deles, nem quero saber, não sei a lata deles, também não quero saber, não é o que me interessa. Eu abro de vez em quando ali umas chamadas, a gente joga junto, troca uma ideia. É por assinatura porque, bom, se eu deixar aberto eu vou ter que verificar a identidade de todo mundo. Vai virar várzea como é a parte aberta, né? A parte aberta direto aparece uns troll lá postando besteira. Aí tem que ter muita moderação.
é menos livre, né? Você não pode falar sobre assuntos mais delicados, vamos dizer assim, porque já que é aberto para todo mundo, você não sabe em quem confiar. Então no Telegram e no Discord, a área aberta é basicamente só shitpost, raramente os caras falam sério ali. E eu não ganho nada com aquilo ali, mas eu sei a importância dos caras terem um ambiente essencialmente masculino, né, ou exclusivamente masculino, justamente pelo motivo que o Dr. King disse aqui, né? A androsfera meio que teve um efeito terapêutico para ele, né? Agora, saibam vocês que fora dela, vocês muito dificilmente vão encontrar pessoas que pensam parecido com vocês. E tá tudo bem também, né? Porque às vezes essa vontade que a gente tem de que as outras pessoas concordem com a gente é mais aquela coisa de vaidade, né, que eu falei nos vídeos anteriores também. É muitas vezes só aquele senso egóico de que nós queremos ter razão e que nós queremos que nossas opiniões elas se reproduzam, né? É como se fosse um darwinismo intelectual mesmo. Nós queremos nos reproduzir até mesmo intelectualmente. Nós queremos que nossas opiniões se proliferem, né? E eu nem me isento disso, tá? Eu só sou consciente, mas eu não me isento disso. Veja que esse canal, de certa forma, é um efeito disso aí também. É a minha vontade de falar, de expressar a minha opinião e meio que de reproduzir ela, entendeu? Porra, já foi feito testes no cérebro de seres humanos e quando outras pessoas, principalmente pessoas com as quais ele admira, concordam com ele, meu Deus, o ser humano ele tem assim uma liberação enorme de neurotransmissores do prazer, tá ligado? Então, de fato, concordar e ser concordado é algo que dá muito prazer. Fazer o quê? É assim que a nossa espécie, né, a interação social da nossa espécie funciona. Então eu espero ter esclarecido algumas coisas aí, né? Agradecer ao Dr. King e ao Felipe Ventura pela doação e excelente assuntos de vídeo. Muito obrigado a todos vocês também que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho e vejo vocês no próximo vídeo e até mais.